Olá! Você já ouviu falar sobre transtornos alimentares? Eles são definidos como desvios do comportamento alimentar e pode levar ao emagrecimento extremo ou à obesidade, além de outros problemas físicos e incapacidades. Os mais comuns são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. E é sobre os transtornos alimentares que vamos falar com a professora Fabiane Rezende da UFMT. A anorexia e a bulimia estão normalmente associadas a uma ideia equivocada sobre o próprio corpo. Os portadores dessas síndromes buscam um corpo perfeito, seja através de restrição alimentar e uso de laxantes e diuréticos, ou pelo consumo excessivo de alimentos, suplementos alimentares e exercícios. O que ocorre é que a pessoa com anorexia ou bulimia tem uma distorção da imagem corporal. Além da anorexia e a bulimia, doenças como o síndrome do comer noturno e o transtorno da compulsão alimentar periódica crescem cada vez mais entre as pessoas. A síndrome do comer noturno e a compulsão alimentar periódica estão relacionadas à ingestão de alimentos de forma excessiva e concentrados num determinado período do dia. Isso ocorre, na maior parte das vezes, às pessoas obesas e com sobrepeso. Os transtornos alimentares estão mais presentes em países desenvolvidos e atingem geralmente mulheres, principalmente as mais jovens. Na anorexia nervosa e na bulimia, a pessoa fica com uma verdadeira obsessão pela imagem e controla excessivamente o peso e a forma física. Para os portadores desses transtornos, a perfeição parece inatingível. O comportamento alimentar deles é marcado pela rigidez e por um esforço absoluto para alcançar tal perfeição. Uma das maiores dificuldades para o tratamento da anorexia é que os portadores não percebem a doença como algo negativo, mas sim como um sucesso na busca pelo baixo peso, e por isso se recusam radicalmente a aderir ao tratamento. A pessoa com anorexia estabelece um peso ideal muito baixo do que é recomendado e desenvolve a ideia obsessiva de evitar alimentos calóricos porque tem medo de engordar. Hoje, existem na internet comunidades de pessoas portadoras de anorexia que buscam se apoiar no objetivo de manter o baixo peso. Nessas comunidades virtuais, as pessoas com transtornos alimentares manifestam extrema revolta contra os seus familiares que a obrigam a comer. O sucesso para elas é atingido pela restrição total ou quase absoluta dos alimentos. Também podemos encontrar nesses grupos depoimentos de pessoas que, apesar de extremamente magras, demonstram repulsa pelo próprio corpo por se acharem redondas ou nojentas. Além desses aspectos psicológicos, a desnutrição instalada em decorrência da anorexia leva a mudanças físicas, marcadas por pele e cabelos secos e sem vida, surgimento de uma penugem corporal, edemas na pele e aparecimento de um tom amarelado na palma da mão. A bulimia nervosa também é marcada pela busca do corpo perfeito e pelo constante medo de engordar. Porém, ela se diferencia da anorexia pela presença frequente de compulsão alimentar, com a ingestão de grande quantidade de alimento em um período curto de tempo. Esses episódios são acompanhados de sentimento de perda de controle sobre a quantidade de alimentos ingeridos e seguidos, frequentemente por vômitos provocados, uso de laxantes, inibidores de apetite, realização de muito exercício e jejuns. Tudo para tentar compensar e prevenir o ganho de peso. Alguns estudos avaliaram a qualidade de vida das pessoas portadoras de anorexia e bulimia e verificaram que, além de prejuízos físicos, há grande prejuízo emocional e social. A depressão e a ansiedade levam a qualidade de vida a níveis muito baixos. O transtorno de compulsão alimentar periódica é caracterizado pela ingestão de um período limitado de tempo, de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria, com um sentimento de falta de controle sobre o consumo alimentar durante o episódio e posterior sentimento de culpa. Uma das principais diferenças entre a bulimia e a compulsão alimentar é que aqui não são utilizados recursos para compensar o excesso alimentar, como ocorre na bulimia.
Assim, uma das características dessa síndrome é o aumento de peso, causando sobrepeso ou obesidade. A compulsão alimentar não ocorre apenas com obesos, mas devido ao excesso de calorias ingeridas ao longo do dia, a obesidade e sobrepeso acabam por se instalar. Estudos mostram que 15% das pessoas obesas em tratamento apresentam compulsão alimentar. O critério utilizado para diagnosticar a compulsão consiste na ingestão de em torno de 1.000 quilocalorias por episódio. Há casos de ingestão de até 5.000 quilocalorias no único momento. A compulsão alimentar normalmente ocorre em pessoas que compensam com a alimentação os sentimentos e as situações que lhe causam tensão, solidão, tédio, raiva, ansiedade e estresse. Estudos mostram que a compulsão alimentar traz grandes prejuízos à qualidade de vida de seus portadores. Pessoas obesas que apresentam a compulsão têm maiores índices de sofrimento emocional, depressão, ansiedade e crise de pânico. Você conhece pessoas que costumam passar quase todo dia sem se alimentar e à noite compensa comendo tudo que está ao seu alcance? Essas pessoas podem ser portadoras de uma síndrome denominada de síndrome do comer noturno, mas não basta ingerir maiores quantidades de alimentos durante a noite para caracterizar essa síndrome. Ela ainda é marcada pela anorexia matinal e pela insônia. Na síndrome, a pessoa ingere mais de 50% das calorias diárias após as 7 horas. Despertar para comer pelo menos uma vez durante a noite, consumir alimentos de alto valor energético e não utilizar recursos compensatórios como o vômito provocado e o uso de laxantes. Na síndrome do comer noturno também há a sensação de falta de controle em relação à comida e a pessoa é capaz de passar a noite toda se alimentando. Nesses pacientes, normalmente há níveis alterados de hormônios no organismo. A síndrome do comer noturno atinge cerca de 10% dos obesos e atinge 1,5% da população. Para falar com a gente sobre os transtornos alimentares e seus tratamentos, teremos uma entrevista com a professora Fabiane Rezende. Não percam! Olá, professora. Olá, Renan. Tudo bom? Tudo bem. Professora, qual o tipo de transtorno alimentar mais comum? Tem a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Além da anorexia e da bulimia, a gente tem os transtornos compulsivos alimentares. Então, por exemplo, a gente tem o transtorno da compulsão alimentar periódica. Então, seriam basicamente esses três, né? O transtorno compulsivo, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Elas se curam sozinhas ou elas precisam de médico, realmente, um tratamento médico? Com relação à cura, lógico que existe tratamento para esses tipos de transtornos e cura. Mas são pessoas que, uma vez que elas iniciam o tratamento, por mais que elas tenham alta, elas têm uma alta em relação a esse tratamento, elas precisam de manter um controle, porque existem riscos de recaídas, né? A pessoa precisa estar ali em vigilância, que a gente diz. E aí o tratamento ele envolve, igual você disse, o médico, realmente precisa de um médico, né? Um psiquiatra, de preferência com experiência no tratamento de transtornos alimentares, agregado a 2 profissionais pelo menos, seria o psicólogo e o nutricionista. O que a família deve fazer ao perceber que um membro da família está com um tipo de transtorno alimentar? Bom, uma das coisas que a gente sabe é que o indivíduo com esse tipo de transtorno ele tende a esconder o comportamento da família, então não é um trabalho muito fácil. Na anorexia, por exemplo, o padrão de magreza pode ser a primeira coisa a ser identificada. Então, de maneira geral, tem que ficar atento a esses comportamentos. Não é fácil, mas são comportamentos que os pais devem observar. Essa questão de evitar comer com a família, de ter quadros compulsivos e o padrão de magreza.